Bom dia, minhas amigas. Olha, eu estou feliz por tantos motivos hoje. Primeiro, porque é minha primeira vez nos Estados Unidos. Sim. O esquilo. Gente, eu tenho muitos vídeos de esquilo aqui. Olha, até ronquei. Eu tô com o nariz entupido, então vou roncar mesmo. Gente, mas está maravilhoso. Já agradeci tanto a Deus. Eu falei que a hora que eu entrei ali no... Que passou imigração. Quando passou imigração ali no aeroporto, eu tinha uma estátua da Liberdade e um bandeira dos Estados Unidos. Eu falei assim, você dá até vontade de ajoelhar assim, ó. Estou muito feliz, porque já há muitos anos que eu tento vir, né? Mas a gente sabe que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, esse é o tempo que Deus determinou para que eu estivesse aqui. Antes também, os meus filhos eram menores ainda, né? Nós temos Lucas, de 9 anos, e Davi, de 6 anos. E ainda é difícil, né? Essa vai ser a primeira vez que eu vou deixá-los por tanto tempo. Eu deixo assim, 2, 3 noites. Mas muito obrigada. Obrigada. Eu estou com uma aberta ali também, qualquer coisa. Obrigada. E dessa vez, né, vai ser o que eu vou deixar mais tempo. Mas eu estou feliz por isso, por estar aqui nos Estados Unidos. Eu estou feliz também. E eu acho que eu posso dizer principalmente por conhecê-las, né? Conhecer essa igreja, que eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Eu conhecia os pastores, claro, de vocês já foram na nossa casa, né? E nós temos muita alegria de tê-los conosco na Rede Zoe. Vocês são parte da nossa Rede Zoe e isso, para nós, é uma alegria muito grande também. E também por poder agora compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, dividir um pouco com vocês, que Deus fala, dá uma chicotada na gente, mas daí a gente não sossega. A gente agora, então vamos... Então, já que eu sofri, o outro vai te sofrer também. Agora vocês aguentam. Como diz a pastora, eu não mordo até agora. Não, em nome de Jesus, vai ser bênção em nome de Jesus. E eu quero aqui, diante do Senhor, humildemente, derramar o depósito que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então, eu quero convidar você aí, nós vamos ler a palavra de Deus. Não sei se eu estou com frio, se eu estou com calor toda hora aqui. Né? Não é? Não, mas eu estava com muito frio, ainda estou congelada. Mas aqui deu calor, mas aqui está frio, entendeu? Aqui, nas extremidades. Eu quero que você vire para a sua amiga aí do seu lado, olha bem dentro do olho dela. Ó, se você puder colocar a sua mão aí no ombro dela, dá uma chacoalhada nela. E você vai falar assim para ela assim, ó. Coragem, mulher. Ai, cuidado com as labirintite da irmã aí, gente. Acionou a labirintite da outra. Coragem, mulher. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Juízes, capítulo 4, de 1 a 9. Eu vou ler bem rapidinho, que nós não temos muito tempo, que o pastor já me deu 10 recados sobre o horário, e agora você também deu, né? Você então tem que agilizar. Então, maior, mulher fala, né? Não, mas eu não vou fazer igual o Cezinha. Eu estou terminando e vai, mas estou terminando. Ele falou que era 3 vezes que tinha que terminar, terminou 5, não foi? Eu contei aqui, ó. Então vamos lá. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, olha aqui, Débora, profetiza, repete comigo, profetiza. Mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse:
O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Olha aí. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. De uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mais uma vez nessa manhã. Fala conosco em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a distração, tudo que pode nos desfocar do caminho que o Senhor quer nos apontar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigas. Que nós, então, possamos vencer as nossas lutas diárias, né? As nossas guerras. E eu quero iniciar fazendo aqui uma pergunta a você. Você, alguma vez já se deparou com uma situação na sua vida onde você precisava de coragem? Pensa aí. Alguma situação onde você precisava de coragem. Falar, meu Deus, agora eu vou ter que tirar esses quilos de dentro da minha casa, que entrou. Um urso, que eu fiquei sabendo que tem umas irmãs aqui que se deparam com um urso dentro de casa. Não sei. Na minha casa, ela é cobra. Cobra, aranhas, arrodos. Mas seria pior, na minha opinião, se fosse barata. Mas acho que as aranhas comem todas baratas, porque não tem, não. Mas a aranha... Mas eu não sei. Você consegue imaginar? Alguma situação que você já enfrentou que precisou de muita coragem? O Zezinha já contou aqui, e não tem como eu não pensar em momentos onde eu precisava de coragem, a não ser quando nós enfrentamos, né, essa foi a principal, as nossas situações com o nosso filho Lucas. Ele já contou um pouco. Tem alguém aqui que não lembra da história do Lucas? Não? Não? Ah, então. Aqui, ó, vou dar um resumo 6 vezes que eu conto com detalhe, ele conta tudo errado, viu, gente? Quem ouviu, deleta, tá tudo errado. Eu falei que a única coisa que ele lembra, o nome do nosso filho. O resto, eles falam igual homem, né? Eu falo. Você fala igual homem, né? Não conta as coisas. Mas, então, de forma resumida, né? Eu era uma mulher estéril. 6 anos, eu tive esse diagnóstico, certo? Vocês têm esterilidade sem causa aparente. Então, eu tinha feito exatamente todos os exames possíveis e inimagináveis. Gente, se alguém aqui já passou por uma situação assim de tentar engravidar e não conseguir, vai saber do que eu estou falando. Os exames, tem muitos que são muito doloridos, mas eu acho que os piores são aqueles que são muito, muito constrangedores. Tem, assim, de todos os tipos. E nós, obviamente, nos submetemos a fazê-los porque nós queríamos, era o nosso sonho ter filho. Mas, então, um dia o médico chamou nós, depois de tudo, e eu estava num especialista em Curitiba, que eu fui encaminhada, né? Esse especialista, ele era professor de médicos. E uma das principais especialidades deles era fazer mulheres na menopausa engravidar. Então, eu que não estou na menopausa, vai ser facinho, né? Mas, aí ele chamou e falou, olha, vocês têm esterilidade sem causa, ou seja, vocês são saudáveis, não tem nada, cientificamente, biologicamente, nada que impeça vocês de serem pais, mas vocês não podem ter filhos. Mas havia sobre nós uma promessa, de que nós teríamos um filho, que se chamaria Lucas Emanuel, e tá um monte de promessa. Então, aí a gente ficou aí nas mãos do Senhor, graças a Deus por isso, porque eu falo esse testemunho, foi Deus que fez mesmo. Então, um dia eu engravidei, e eu me lembro, meu Deus, aquilo foi maravilhoso, né? Quando nós descobrimos, pegamos o exame, e eu lembro que era uma quinta-feira, e no domingo, eu e Cezinha não aguentávamos mais, a gente de vontade de contar para todo mundo, porque a igreja inteira, né, orava por nós, punha a mão, tinha mulher que tinha... Eu vi você com a barriga desse tamanho, e eu vi você com filha, todo mundo viu, agora você está grávida, e foram assim 6 anos, né? E eu me lembro que, então, no domingo, eu e Cezinha falou, vamos contar para a igreja, todo mundo ora por nós, não dá nem para a gente esconder, a gente não conseguia. E eu me lembro que
nós subimos no altar, e eu e ele, e daí nós falamos, a igreja estava lotada. E o Cezinha falou assim, irmãos, nós queremos dizer que nós estamos grávidos, nós vamos ser pais. Gente, eu falo que foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, porque a igreja levantou, eles pulavam e gritavam, tinha uns que pulavam na cadeira, e todo mundo chorando. Acabou o culto, né? E todo mundo veio, abraçou, imagina aquela igreja. E foi uma festa. Mas quando foi segunda-feira de manhã, eu amanheci recebendo flores e presentes e cestas de café. E a gente estava transbordando de alegria. Mas aí o Cezinha foi para a igreja e eu fiquei em casa. Eu lembro que eu senti que tinha alguma coisa que estava errada, né? E eu nem sei, eu vou falar assim que é o Espírito Santo mesmo, porque eu nunca tinha engravidado, né? Mas eu falei assim, tem alguma coisa estranha. E de repente eu comecei a ter uma cólica forte e eu sentia que eu poderia perder aquele bebê. Mas na hora que eu estava lá e tal, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. E ele disse assim para mim, Suelen, olha, se você me pedir, eu posso segurar essa criança no seu ventre e vocês serem pais. Mas o que eu tenho para fazer na vida da igreja vai atrasar. Falou isso, jogou na minha mão, e eu percebi que aquilo era um teste para o meu coração. Então, ele disse, né, se você pedir, eu deixo. E, naquele momento, eu sondei meu coração diante do Senhor, e eu não pedi para que Deus segurasse. Eu liberei aquela criança. Eu disse, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra. Eu quero a sua vontade. Quando eu terminei isso, aí a dor se intensificou, gente, instantaneamente. E eu tive um aborto espontâneo. E Cezinha chegou, eu liguei para ele. E nós dois choramos. E era uma mistura de sentimentos, né? Muito difícil, porque eu estava perdendo, a gente tinha perdido meu sonho. E outro, o sonho não era só meu, era do Cezinha. Mas eu tinha falado ali naquele momento comigo. E eu contei para ele, e nós dois choramos, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos muita convicção daquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. Então, naquele dia, naquele momento onde nós estávamos orando, Deus falou com Cezinha, e ele disse, agora que você sabe o valor de um, eu posso te dar muitos. E, em pouco tempo, eu acredito que foi dentro daquele mês, o Cezinha sabe bem certinho isso, ele sabe, nós tivemos o nosso maior batismo que nós tínhamos tido até ali. E foi assim, algo maravilhoso de Deus. Mas então passou algum tempo, e agora? Então eu engravidei novamente. E daí eu e Cezinha ficávamos tensos. Será que Deus vai falar? Deus vai falar? Falou alguma coisa com você? Não. E comigo? Não, também não. Tomara que não, vão fingir. E foi, aí descobrimos que era um piazinho. Lucas, Emanuel, o nome dele, e foi uma gestação, estava lindo, tudo tão gostoso, a gestação, até que eu entrei ali por volta de 26, 27 semanas, e eu comecei a ter sangramentos, fomos ao médico, e ele falou, a sua placenta é baixa, tem alguns bolsões de sangue, e esses bolsões vão estourar, mas você tem que ficar de repouso absoluto. Né? Quem já fez repouso absoluto? Alguém aqui? Já? Você sabe, então, o que eu estou falando, gente. Eu não sabia o que era absoluto. Eu falava assim, então eu vou deitar, né? Vou ficar tranquila. Né? Eu lembro que minha mãe me deu um bronco e falou assim, você sabe o que é absoluto, Suelen? É fazer nada, você não pode se mexer. E, realmente, se a gente levanta, a gente entra em trabalho de parto. Né? Então, eu tive que ficar um bom tempo em repouso absoluto, até um dia que o médico falou assim, agora você pode levantar um pouco. E daí eu já estava assim, me movimentando, mas muito devagarzinho, tomando remédio, gente. Eu tomava no bumbum, na barriga e no braço. Cezinha me dava todos os dias. E para segurar o bebê, tomava e tudo, aquele tratamento. Então, um dia, era 23 de dezembro de 2015, eu estava fazendo o almoço, assim, ó, por uma cadeira, assim, sentada assim, do lado do fogão, com a pia, fazia o almoço, levantava um pouquinho, bem pouquinho. E eu estava fazendo almoço, estava chegando meu sogro e minha sogra, que nós íamos celebrar o Natal ali. Então, naquele momento, assim, eu senti que estourou alguma coisa aqui dentro e começou a sair muito sangue. Eu falei, de novo, vou voltar para o repouso. Né? Então, eu fiz como o médico me orientou, tomei o medicamento
Deitei na cama, avisei o médico, avisei Cezinha, peguei um livro, tirei uma selfie, obviamente. Estou aqui de novo. Só que naquele momento, então, eu senti aquela dorzinha, que já teve parto normal, sabe, de que vem de trás para frente, aquele fiozinho terrível. E então eu estava de 34 semanas, e naquele dia, então, eu entrei em trabalho de parto. Mas, assim, como eu tinha placenta baixa, o bebê não podia sair de forma natural. Mas a minha cidade de Laranjeiras do Sul é uma cidade muito limitada de recurso. Então, o nosso médico era em Guarapuava, que era 120 quilômetros de distância. E eu sabia que, se eu estivesse ali, meu filho ia falecer. E quando, assim, gente, eu avisei o Cezinha, fiz essas coisas que eu falei para vocês. O Cezinha chegou. Quando o Cezinha chegou, eu já estava gritando de dor terrivelmente, porque eu não tinha, como geralmente as mulheres que vão ter parto normal, elas têm aquela dor que vem intensa dela, dá aquela aliviada, depois ela vem, que a gente conta o espaço, né? A minha era contínua e só ia ficando pior. Acho que porque ele não podia nascer, sei lá, até hoje não perguntei para a médica, mas... E sangue, sangue, sangue. Quando o Cezinha chegou, ele olhou para mim, e daí ele falou assim para mim, vou tomar banho. Vou tomar banho. Eu falo assim, que às vezes quem ouve dá raiva, mas eu sabia que ele ia orar. Né? Ele ficou assim, ele falou, em outras palavras, né, foi orar. Quando ele saiu do banho, ele falou para mim, você aguenta ir até Guarapuava? Eu falei, aguento, mas não aguentava nada, mas isso é Deus, né? Então, eu fui. O Cezinha me botou no carro. Gente, eu estava de vestido, meu vestido ensopou, a minha barriga ficou reta. Né? E o Cezinha foi velozes e furiosos, levando cancela de pedágio, correndo igual o sonho dele de dirigir. E eu entreguei minha vida para o Senhor, porque eu tinha certeza que eu ia morrer, absoluta. Eu sentia, além de tudo que eu estava passando fisicamente, eu sentia essa questão espiritual. Então, eu falei para o Cezinha, cuida do nosso filho. O Cezinha chegou lá no médico, o médico mandou, vem aqui. A hora que você chegar, entra aqui no consultório, e daí eu vou te encaminhar para o hospital. E daí, resumindo aqui, porque são muitos detalhes, a gente vai lembrando, né? Mas eu entrei no hospital. Quando eu entrei no hospital, aquilo tudo de sangue, era igual abrisse uma torneira. Eu nunca vi isso na minha vida. E então as enfermeiras, depois eu fiquei sabendo, porque a enfermeira-chefe me encontrou 2 anos depois e me contou. Ela contou chorando, ela disse, Suelen, quando você entrou naquele dia no hospital, nós olhamos as enfermeiras e falamos, infelizmente, essa mãezinha vai morrer. Né? E eu não tinha noção, graças a Deus que eu não tinha ideia, assim, né? De acordo com a medicina, eu não tinha noção. E daí, então, foi aquele dia, 34 semanas, o Lucas nasceu, foi parte de risco, o Cezinha não pôde entrar, nasceu prematuro, foi encaminhado para a UTI NEO. Ele era o melhor bebezinho que tinha na UTI NEO. Não sei se vocês já entraram, mas é uma realidade muito difícil. Então, ele tinha 1,9 kg e que estava muito bom diante dos bebês de 25, 26 semanas que estavam lá, não tinha, a pele era transparente, era um negócio incrível. Então, ele era o melhor bebê. E, então, havia possibilidade de nós passarmos o ano novo na nossa casa já. Né? Mas eu lembro que eu ia, então, de 3 em 3 horas dar mamar para o Lucas. Eu ia de 3 em 3 horas, feito cesárea. Não sei se você fez cesárea, você vai saber. Difícil, né? Andar assim, tem todo cuidado. Eu tinha que ir... eu estava numa cidade que não era minha. Né? Tive que ficar um período em hotel. Depois, graças a Deus, Deus levantou pessoas que nos colocaram na casa deles. E eu tinha que ir 3 em 3 horas lá na UTI. Eu estava com o peito cheio de leite, mas o Lucas mamava somente 3 ml. Depois de 3 dias, que ele fez 3 dias de jejum. Falo que o Lucas jejuou mais na vida dele que muito crente, no começo. E 3 ml. E daí eu me lembro do dia que, então, ele pôde mamar no peito, que foi maravilhoso. A gente vai comemorando cada grama, cada avancinho, cheio de fios, né, ligados assim, colocava assim. E até que, quando ele recebeu alta,
e foi para o que eles chamam de médio risco, que é um intermediário entre UTI e quarto. Né? Então, está ali em observação, no entanto, já pode pôr uma roupinha, já não é mais a incubadora totalmente fechada, ela é semi-aberta. Então, nós estávamos lá e eu cheguei um dia para dar mamar. Quando eu fui dar mamar, eu percebi que o Lucas estava gemendo. E eu falei, enfermeira, meu filho está gemendo. Ele não está normal e ele não está querendo mamar. E isso é angustiante, porque eu sabia que se ele não mamasse aquela hora, ele ia mamar 3 horas depois, mas ele já não tinha mamado, fazia 3 horas. E me apavorava. E ela falou assim, é cólica. Falei, não é. E bati boca assim com a enfermeira. Aí ela falava, é cólica sim. Eu falava, não, não é cólica não, meu filho está gemendo. E ela falou assim, o que você comeu no almoço? Eu falei, eu comi isso assim, assim, e comi alface. Ela falou, é alface. Daí, aí nisso entrou a médica chefe, né, da UTI NEL, foi por Deus. Ela entrou e a enfermeira, que estava bem assim para mim, tipo, ela não sabe de nada, né? Está querendo bater boca comigo. Falou assim para a médica, a mãe está reclamando aqui que o nenê dela está gemendo, mas ela... Eu falei que é cólica porque ela fez uso de alface. Tipo, usei droga, né? Fez uso de alface. E daí... deve ser terrível. Daí, a doutora, olhando assim bem para o Lucas, assim, eu já tinha colocado ele de volta ali na incubadorinha, e a médica nem olhou para a cara da enfermeira, estava olhando para o Lucas, ela falou assim, não tem nada a ver com isso que você está falando. Eu, yes, né? Sabia. Ela falou assim, olha, eu quero que você passe essa e essa medicação, faça esses exames, com urgência. Virou para mim, Cezinha estava junto, falou, pai, mãe, vocês não são daqui, né? Não. Podem ir embora para a casa de vocês. O filho de vocês vai voltar imediatamente para a UTI. Quando for para vocês voltarem, nós ligamos. Meu mundo... Vocês já sentiram o sangue para o pé? Eu senti. E, gente, eu precisei de muita coragem. Como que eu parecia que eu ia abandonar meu filho? E eu não sabia de nada, não podia fazer nada. Então, eu e Cezinha voltamos por aquele caminho, foi o pior da nossa vida, isso era 31 de dezembro. Foi a pior virada de ano da nossa vida. Nós chegamos em casa, eu me lembro que o Cezinha me colocou sentado na poltrona de amamentação que nós tínhamos preparado para o nosso filho. E nós choramos, e nós oramos, e eu lembro que nós dissemos assim, Senhor, aconteça o que acontecer. A nossa vida é do Senhor e nós vamos continuar a te servir. E nós entregamos o Lucas no altar naquele dia. Mas aí, no outro dia de manhã, nós não aguentamos ficar e nós voltamos. Voltamos e a médica mandou chamar a gente e falou para nós, pai e mãe, o filho de vocês teve uma infecção e ela generalizou. Ele fez sepsicemia, né? E nós quase perdemos o Lucas. E ela usou a expressão, ela falou assim, ele ficou horrível. E eu nunca perguntei para ela o que precisou ser feito e o que aconteceu. Só sei que meu filho quase morreu. Então, nós passamos ali, depois, 28 dias naquela UTI, debaixo de oração, porque ele poderia não sobreviver. Com 28 dias, nós recebemos alta. Foi o dia mais feliz. Recebemos alta. O Lucas, eu falo que a calça RN dele vinha debaixo do sovaco dele. Pequeniníssimo. O pezinho dele dava essa parte aqui, sabe, do dedão do Cezinha. E não tinha cílios nem sobrancelha. E ela, muito obrigada. E ele... Fomos para casa com todas as restrições de um recém-nascido. Não podia ninguém, nenhuma visita, 0 visitas. E todas as vezes que fôssemos pegá-lo, teria que esterilizar tudo, trocar de roupa. Se saísse, que não podia sair, eu não podia. Se o Cezinha saísse, chegasse, tinha que tomar banho, esterilizar, trocar roupa para podermos, porque ele não tinha nenhuma imunidade. Então, foi assim. Com 2 meses, então... Nós recebemos um diagnóstico, o Lucas fez alguns exames, a gente não sabia de nada, mas o Lucas recebeu um diagnóstico, a doutora ligou e falou assim, vocês precisam estar aqui em Guarapuava amanhã, se era de noite, 6 horas da manhã, porque o Lucas tem hidrocefalia, má formação no crânio e um nódulo na testa. De novo, aquele sangue desceu no pé. E então... Nós preparamos a mala horrível. Chegamos lá, um médico
que chegou para nós lá, falou assim, eu vou operar esse menino, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Primeira vez que esse menino bater a cabeça, ele vai morrer. Falou assim na nossa cara, e a pediatra que estava junto, falava assim, não ouvi ele não, não ouvi ele não. Ela não queria que a gente operasse com ele. O médico estava terrível. Então, aí nós precisávamos de um milagre, porque precisávamos que no Pequeno Príncipe, eu não sei quantos de vocês lembram, mas é um hospital infantil de referência na América Latina, um dos maiores, com as maiores mais especialidades, né, que tem ali. Então, nós precisávamos de uma vaga no Pequeno Príncipe, mas, além da vaga, no centro cirúrgico, tinha que abrir ao mesmo tempo na UTI, porque o caso era grave. Então, para quem não sabe, hidrocefalia, a cabeça da criança vai aumentando, né? Porque o cérebro ali ele começa a produzir bastante líquido para proteger, teoricamente, o cérebro. Mas esse líquido ele comprime, vai apertando o cérebro, então a criança perde muito rápido movimentos, ela perde visão, afeta cognitivo, afeta tudo, né? Então a criança ela pode ser uma criança que não faz nada, que não anda, que não fala, que não nada. Então tinha muita urgência. E nós fomos, o Lucas, levamos ele lá para abriu essa vaga, né? Nós corremos com ele lá. Então, o médico falou assim para nós, olha, pai, mãe, o filho de vocês vai colocar uma válvula de derivação, mas é uma cirurgia de altíssimo risco. E ele perfura o crânio, coloca aqui um dreno. Esse dreno nós temos que descolar a pele da carne, né? Nós temos que descolar, passar aqui tudo, e a válvula é colocada aqui. Então, é de altíssimo risco, além de anestesia, né, de não voltar, e um monte de coisa. Vocês estão cientes? Nós falamos sim. Podemos fazer? Sim. Aí nós entrávamos lá, orávamos com toda a equipe médica. E ele falava assim, mas o filho de vocês não vai mexer nada do lado esquerdo. Então, para honra e glória do nome do Senhor, o Lucas voltou da cirurgia perfeitamente normal, com todos os movimentos. E foi assim um negócio milagroso. Mas com 10 para 11 meses a válvula parou de funcionar. E estávamos nós lá na mesma condição. Para trocar de válvula, a cirurgia agora era de maior risco, porque tinha que retirar aquela válvula que já estava se tornando parte do corpo dele e colocar uma nova válvula. E passamos por tudo aquilo novamente. E, então, o Lucas veio, o crânio fechou milagrosamente. O nódulo na testa, os exames mostram que tem uma cirurgia, o médico fala perfeita, que nunca foi feita por homens. E o Lucas, ele falou assim, agora, nessa segunda cirurgia, o Lucas não vai mexer nada, Suelen. Ele vai ser aquele cadeirante que tem as mãozinhas viradas, que não consegue ter controle nem de saliva. Tem que... E perfeitamente normal, menina, até apanha de varinha hoje em dia, né? E depois, com 2 anos, ele precisou fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. O Lucas não tem vesícula, porque quando ele estava na UTI, né, tomando aqueles medicamentos todos para a infecção que ele teve, o medicamento formava pedras na vesícula, né? Então, para não confundir com os sintomas de que a válvula tinha parado de funcionar, ele precisou retirar a vesícula. Mas eu me lembro de eu ter precisado de muita coragem em todo esse tempo. E porque a gente se sente no meio de uma guerra, é ou não é? Eu converso com mulheres esses dias, uma mulher falou para mim, Suelen, parece que minha vida toda é uma guerra. Acaba uma, entra outra. Às vezes nem acabou a uma, está entrando a outra. Em cavalo, uma em cima da outra. Não é verdade? Você fala, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa? O que está acontecendo comigo? Né? Aumentar minha imunidade espiritual? Né? Mas é verdade. A nossa vida é uma guerra. E numa guerra, o que nós precisamos? De coragem. Coragem. Agora, eu quero que você preste atenção aqui no texto que nós lemos de Débora. Débora, ela é um exemplo maravilhoso aqui para nós. Que Débora, ela estava no caminho, né, vivendo a sua vida que Deus havia proposto para ela. Mas como qualquer uma de nós aqui, Débora, nesse caminho da vida dela, além dela estar vivendo as suas próprias guerras, porque você tem as suas lutas diárias, não é mesmo? As suas lutas ordinárias, simples, aquelas ali comuns do dia a dia. Ela também estava enfrentando um período de guerra espiritual muito grande na sua nação. Então, esse período de juízes ali foi depois da morte de Josué. Então, foi um período onde o povo
eles não eram liderados por reis, eles eram liderados por juízes. Então, era a posição máxima que havia. Só que estava acontecendo muitos problemas naquela nação, naquele tempo. E depois da morte de Josué, a Bíblia fala que o povo de Israel não ensinou os filhos a respeito de Deus. E foi uma ordem muito clara que Deus havia passado. Então, aquele povo, eles não conheciam, eles conheciam a história, mas eles não conheciam o Deus que fez a história. E eles também não tinham expulsado todos os moradores ali da terra de Canaã, porque foi no momento em que eles haviam se apossado, Deus falou assim, vocês vão entrar, mas vocês têm que expulsar esse povo que está aí. Eles não se expulsaram. Então, por isso, eles se envolveram com aquele povo que estava lá, trouxeram a cultura daquele povo para dentro deles, trouxeram a religião deles, né, para se tornar também a religião do povo de Israel. Então, a Bíblia fala no versículo 1 que nós lemos, eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E eles estavam em guerra. Né? Jabim, ele enviou o comandante do exército, que era Sísera, né, contra o povo de Israel. Então, havia ali esse contexto completamente desfavorável ali à liderança de Débora. O contexto político e religioso dela era terrível, não favorecia em nada. E, além de tudo isso, das lutas dela, do contexto político e religioso, além de tudo, naquele tempo, a mulher não era nem contada no censo. Ou seja, gente, não havia possibilidade humana nenhuma de uma mulher se tornar uma líder. Mas Débora era uma improvável. Eu quero que você pense nisso. Ela era totalmente improvável. Não tinha nada que favorecesse o cumprimento de uma liderança por ela. Mas em tempos difíceis, Deus levanta mulheres de coragem e eu creio nisso. Sabe, Deus levantou Esther como rainha num tempo de perseguição. Deus levantou Davi como rei num tempo de gigantes, não é? E Deus levantou Débora como juíza, ou como ela mesma se denominava, uma mãe em Israel, num tempo tão desfavorável. E eu digo a você que Deus levantou você como uma profeta, como uma mulher de autoridade, uma mulher relevante, num tempo de guerras, num tempo tão difícil de luta. Débora, ela fez história. Ela foi como uma mulher posicionada de muita coragem para fazer o que Deus chamou ela para fazer. E agora chegou a nossa hora de fazer como Débora, de nos posicionarmos como Débora se posicionou, para que nós possamos ocupar o nosso lugar de autoridade que Deus já nos deu, o nosso lugar de relevância, como Cezinha falou dessa simples menininha. Nós precisamos hoje nos posicionar, porque Deus nos chamou, queridas, para nós sermos profetas. Deus nos chamou para nós nos levantarmos como líderes. Deus nos chamou para nós nos levantarmos como mulheres de autoridade, para nós exercermos influência no lugar onde nós estamos. Esse é o seu chamado. Agora, observa aí como é que nós podemos aprender com a história de Débora. O contexto dela, ele parece muito com o nosso contexto. Olha só. O tempo que Débora estava vivendo. E olha para o nosso tempo. Você sabia, eu vou falar aqui do Brasil, né? Ou no Brasil, quase 80% dos brasileiros são cristãos. Você sabia disso? As pessoas conhecem Deus? Não. Elas conhecem a história de Deus. Elas não conhecem o Deus que fez a história. Não é verdade? Não conhece. E naquele tempo, o contexto de Débora ali era um contexto de corrupção, assim como nós. Gente, que contexto corrupto que nós vivemos, de aliança com pessoas que estão associadas ao mundo. É um contexto de idolatria, é um contexto de lascívia. Nós estávamos falando um contexto de hedonismo, humanismo, não é verdade? Egocentrismo. É um contexto de guerras ideológicas terríveis. Ontem nós estávamos conversando aqui, gente, sobre um concurso de adestramento de pessoas que se enxergam como cachorro. Olha o nosso contexto, você acha que é diferente do contexto de Débora? Mas é nesse contexto e é nesse tempo que Deus levantou você como uma líder de excelência. É nesse contexto que Deus levantou você como uma mulher forte, de coragem, para fazer diferença aqui nos Estados Unidos, gente. E para essa geração eu vejo Deus levantando você e dando volume para a sua voz.
Deus está aumentando o volume da sua voz, assim como Ele fez com essa menininha que Cezinha pregou aqui. E sabe, por mais que você olhe aí para as circunstâncias e que você pense, eu não sei como fazer com essa luta, né? Eu não sei como lutar nesse mundo. Você acha que, então, Davi, ele fez algum tutorial de como matar gigante com funda? Você acha? Não fez, não é verdade? Não tem como. Débora também não tinha feito nenhum tutorial de como ser juíza mulher nesse contexto. Não. Né? Às vezes a gente olha para a nossa circunstância e a gente fala, eu não tenho experiência. Não, eu não tenho habilidade, eu não sei, eu não vou saber como fazer. E se aparecer homossexual na minha célula? E se aparecer uma mãe de bebê reborn na minha célula? Né? Como que eu vou falar para ela, gente? Não é difícil, não é terrível? Né? E agora, como é que eu vou fazer? Então, mas Deus, Ele está mais interessado na sua disponibilidade do que na sua habilidade. Glória a Deus. Não é verdade? Porque Ele é quem vai nos capacitar, Ele quem te capacita. Então, quando nós olhamos para o que Deus nos chamou a fazer, e também para ser, muitas vezes a gente se sente incapaz, não é verdade? A gente se sente inapto. Mas eu quero que você perceba que quando nós nos sentimos dessa forma e quando nós somos chamados a fazer algo, a gente não está olhando na verdade. Aliás, a gente está olhando para a nossa habilidade, porque eu sei ou não fazer. Tipo, eu não vou abrir minha célula porque eu não sei falar direito. Não é verdade? Não, eu não vou no Ministério Infantil, porque, meu Deus, eu não sei, eu não consigo, não tenho tato com criança. Eu ouço tanto isso. Eu não tenho tato com criança, mas Deus está te chamando. Então, a gente olha para a nossa habilidade. Mas Deus olhou para você e disse, essa vai ser uma mulher de coragem que eu quero levantar nesse tempo. Eu preciso dela. Sabe por quê? O que Deus está querendo é disponibilidade. Davi não tinha habilidade, mas Davi estava lá, na hora certa, no lugar certo. E ele falou assim, ok, quem é esse circunciso para falar do Deus vivo? Tá para mim. Esse é o posicionamento de Davi. Então eu entendo que Deus está mesmo olhando para o desejo do nosso coração, muito mais do que aquilo que eu e você podemos, de forma habilidosa, oferecer para Ele. Ele não precisa da minha e da sua habilidade, queridas, Ele precisa da nossa disponibilidade, amém? Então, Deus está levantando você com autoridade. Deus está levantando você com a relevância de Débora na sua geração. Na nossa geração, eu me sinto grandemente privilegiada pensando nisso, sabe? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Olha para a amiga que está do seu lado e fala, você não é covarde. Ele fala, pelo contrário, eu te dei espírito de poder, de amor e de ousadia. Tem uma versão que fala assim, ó, eu te dei espírito de ousadia. Olha que lindo. Você não é covarde. Ele te deu ousadia. Ousadia, eu amo esse texto. Então, você não é uma mulher covarde. Você não é. Põe a mão no seu coração e fala, eu não sou covarde. Eu não vou fugir das minhas guerras. Minha amiga, Deus te deu poder. Você já tem autoridade. Deus te deu amor para que você ame as pessoas e a obra dele. E Deus te deu equilíbrio. Por quê? Por que nós precisamos de equilíbrio? Para que nós possamos saber dividir e equilibrar as tantas funções que Deus nos deu, especialmente para nós mulheres, que somos multitarefas, multifunções, não é verdade? Então, Débora, ela foi uma mulher de muita coragem, e eu e você também podemos ser. Agora, eu, como diria o Cezinha, eu quero finalizar, mas não vai ser finalizado agora. Eu quero falar aqui com você sobre as características de uma mulher cristã que Deus chama para este tempo, para ser relevante, para fazer diferença. Porque você é essa mulher que Deus está levantando hoje. Você entende isso? Amém? Amém. Amém. Então, a primeira característica da mulher cristã deste tempo, e eu quero convidar você a olhar para o texto agora que nós lemos, e nós vamos falar apenas do versículo 4. Eu quero explorar aqui o versículo 4. Então, a primeira característica de Débora é que ela é conhecida por sua virtude espiritual.
a mulher cristã que Deus chamou para esse tempo, ela é conhecida por sua virtude espiritual. Olha lá, versículo 4. O que é que ele está falando no começo? Quando ele vai falar da pessoa que ele levantou para aquele tempo, ele fala, Débora, qual que é a primeira coisa? Profetiza. Profetiza. Primeiríssima coisa que aparece falando a respeito de Débora, profetiza. Então, isso vinha antes de tudo que foi mencionado. Porque essa era a qualidade sobressalente de Débora. Se a Bíblia está anotando aqui, é porque tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. Isso significa, então, que antes de qualquer coisa, eu e você, nós precisamos ser conhecidas pelas nossas características espirituais. Eu e você, assim como Débora. Então, a nossa vida com Deus, ela tem que vir antes de tudo. Se você for para uma guerra sem ter uma vida com Deus, minha irmã, você vai morrer. Eu preciso te alertar. Então, uma liderança, uma mulher, para ser levantada nesse tempo, e para você exercer o seu ministério, o seu chamado, você tem que saber que nada disso vai ser sustentado sem uma vida com Deus. Então, não é apenas sobre se denominar cristão, mas sobre viver de fato Cristo. É sobre viver uma vida com Ele. O fato de Débora ser uma profetisa mostrava o tipo de caráter que ela tinha. Mostrava para nós. E naquela época, as pessoas elas não queriam saber de Deus. As pessoas elas estavam totalmente distantes, as pessoas não tinham intimidade com o Senhor. Mas Débora era tão próxima de Deus, mesmo no meio dessa geração, que ela se tornou a porta-voz de Deus, porque profeta é isso. É a porta-voz de Deus. Nós precisamos ser, queridas, em primeiro lugar, conhecidas pela nossa vida com Deus. Quando as pessoas vão falar de você, qual é a característica sobressalente que as pessoas falam de você? Nossa, ela é ótima cozinheira, né? Mas pensa que mulher caprichosa. Pensa que mulher é dedicada. Isso tudo é muito bom? É bom. Mas precisa sobressair na nossa vida é a nossa característica espiritual. Você conhece a fulana? Eu conheço, ela é uma mulher de oração, hein? E pensa numa intercessora. E a fulana lá? Nossa, pensa ela expulsando demônio, como é que ela é? Não tem. O demônio vê ela e já foge. Fala, credo, o sangue de Jesus tem poder. Irmãs, nós precisamos ser conhecidas pelas nossas qualidades espirituais. Olha, que mulher dedicada na palavra. Quando ela fala, é o próprio Deus falando. Nós precisamos disso para a nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver sabedoria. Elas têm que ver uma mulher de oração. Elas têm que ver em mim uma mulher que sabe discernir as estações, discernir espiritualmente as coisas. As pessoas têm que olhar para nós e ver uma mulher que tem bons conselhos, para dar conselhos bíblicos, mulher que consegue ouvir a direção de Deus e que tem ousadia suficiente para fazer o que Deus mandou. Débora foi levantada por Deus para uma função tão importante, porque ela se destacou naquilo que era primordial, naquilo que realmente importa, ter uma vida com Deus. Deus só levanta profetas que são íntimos. A Bíblia fala que ele não faz nada antes de revelar aos seus profetas, mas tem não é uma versão bíblica, mas essa palavra profetas, ela também pode ser traduzida por amigo de Deus. Olha só, e Deus não faz nada antes de revelar aos seus amigos. Débora era essa amiga de Deus. As pessoas estão olhando para a sua vida e elas podem realmente ver a sua qualidade espiritual. Quem você é no reino espiritual? Nós é que vamos buscar nos posicionar dessa forma. Amém? A segunda característica da mulher que Deus chamou para este tempo é que ela não deixa as primeiras funções que Deus a deu. Ela não deixa as primeiras funções que Deus a deu. Olha só. Versículo 4, então. Débora profetiza e mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Segunda coisa. Mulher de Lapidote. Pareceu assim, né? Não é uma simples referência para que nós possamos nos situar. Tem um porquê de estar aqui.
Então, a Bíblia faz questão de deixar claro que Débora tinha uma família. Débora tinha uma família. Se isso não fosse importante, gente, não teria sido mencionado, como nós não sabemos muitas coisas a respeito de tantos personagens bíblicos, não é verdade? Mas isso foi mencionado, então quer dizer que importa. Deus estava trazendo aqui um destaque para essa característica. E isso quer dizer que Débora ela não deixou o seu primeiro chamado, a sua primeira função. O nosso primeiro chamado, a nossa função é cuidar da nossa família. Irmãs, Débora era uma mulher muito importante. Débora exercia muita, ou, na verdade, acho que toda influência ali em Israel. Débora mandava e desmandava na guerra, você está vendo? Ali no texto. Mandava e desmandava na guerra. Mas olha aqui, ela era dona de casa. Ela era dona de casa, ela tinha um marido. Provavelmente ela tinha filhos. A Bíblia não deixa claro se quando ela fala mãe sobre Israel, ela estava falando dos filhos naturais ou daquela autoridade que ela exercia sobre o povo. Mas ela era mulher, mãe, sogra, filha. Ela tinha uma família. Ela tinha que limpar a casa dela, tinha que cuidar da casa dela. Ela tinha que fazer tarefa com os filhos dela. Ela tinha que ser mãe torista também, né? Vocês aqui são mãe torista, que eu ouço ela toda hora. Leva no judô, leva no futebol, pega, traz para casa, não sei o quê, leva na escola, volta da escola, leva no amigo, bota natação, não sei o quê. Não é assim? Débora era essa? Ela tinha filhos? Débora tinha que dar conta de tudo isso na casa dela. Mas havia muito equilíbrio na vida de Débora. Porque apesar do ministério grandiosíssimo que Deus a chamou para cumprir, ela não deixou suas primeiras funções. E, infelizmente, nós vemos pessoas fazendo isso. Eu estou tão dedicada à obra de Deus, ao que Deus me chamou, que eu largo a minha casa. Eu deixo a minha família. Não, agora eu estou chegando muito cansada aqui do nosso programação com crianças, porque vão falar a verdade, descabela a gente, não é verdade? A gente volta, assim, tem aqueles memes de professora de ministério infantil, né? Que a gente dá até risada. Elas vêm destruídas, né? É verdade. Mas daí chega em casa, aí aquela tensão descarrega na família. Não quer, né, então, namorar, porque eu estou muito cansada, você não sabe o que as crianças prontaram a subir pelas paredes. Né? Não quer cuidar dos filhos, não quer dar aquele toque de amor, de cuidado na tua casa, porque eu estou descabelado, não posso, abandona a casa. Tenha uma atenção máxima e total para a célula, para o grupo pequeno. Tem atenção máxima e total porque aconteceu com a tua discípula, mas zero atenção para o que o teu esposo está passando. Para a necessidade dos teus pais, do teu filho, que está com problema na escola, ela está baixa, ela está se envolvendo com alguma coisa errada, zero atenção. Débora não foi essa. O equilíbrio que havia na vida de Débora precisa haver na minha vida e na sua vida também. Isso eu tenho pedido muito, clamado a Deus. Porque nós temos muito a fazer no chamado que Deus tem para nós. Nós temos muito a fazer. Mas antes desse chamado, vem o teu primeiro, que é a tua família, a tua casa. Nós precisamos nos dedicar à obra de Deus, mas nós não podemos abandonar o nosso primeiro ministério. E eu vou dizer uma coisa muito especial para você. Deus dá uma graça muito especial para a mulher, não é? Deus dá. O homem é uma benção na área dele. Ele não tem condição de fazer o que eu e você fazemos, não é verdade? Deixa ele na mão do teu marido. Ô, gente, outro dia tivemos ali a nossa conferência de mulheres lá em Laranjeiras do Sul, e eu chamei duas pastoras que eu amo para ministrar lá, e uma delas veio com o pastor amigo nosso, né? E ele falou assim, eu vou para estar com vocês, vou levar outro, tal. Enfim, o Cezinha falou, vou fazer um churrasco aqui em casa, enquanto vocês estão lá no culto, a gente faz... Eu já fico assim, né? Porque sem mim, nada podeis fazer. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Mas, enfim, Cezinha, quando eu cheguei nesse churrasco, falei assim, acabou lá, eu falei, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Aí eu olhei, os pratos todos limpos, já tinha comido camarão, tudo assim, né? Ok. Quando eu vi, gente, o Cezinha, esses guardanapos de papel, o Cezinha deu para eles pano de limpeza. Eles estavam se limpando com pano de limpeza. Eu olhei e falei, vocês limparam com isso? Sim, todos eles. Não era? Nossa. Eu dei risada. Não é isso, e foi muita coisa ainda que eu descobri. Gente,
Deus deu graça para mim e para você. Para nós fazermos o que Ele nos chamou na íntegra. Você tem uma família, cuide dela, mas também tem esse ministério. Vamos equilibrar. Amém? Eu quero finalizar, porque meu tempo está curtíssimo. Mas a mulher que Deus levantou para este tempo também, e eu quero finalizar, fechar aqui com isso, ela assume o seu papel com coragem. Com coragem. Irmãs, Débora julgava Israel naquele tempo horrível. Naquele tempo terrível. Ela profetizava lá naquele tempo terrível. Você sabe que o nome Débora, ele quer dizer abelha. Olha que lindo. Então, alguns estudiosos, eles sugerem que esse era exatamente o perfil de Débora. Ele tem uma frase que fala assim, ó. Eles falam sobre ela. Débora era uma abelha no trabalho e uma vespa nas guerras. Ela produzia doçura para os seus, mas para com o inimigo ela usava o seu ferrão. Ela sabia, e ela estava pronta para morrer, porque uma abelha, quando ela vai dar uma ferroada, eu não sei se você sabe disso, mas ela dá uma única ferroada, porque depois daquilo ela morre, né? Então, nós precisamos ter essa coragem. Débora tinha. Aí ela chama Baraque e fala assim, vamos para a guerra, porque, gente, faz 20 anos que nós estamos sendo oprimidas. Chega aqui, chega disso, em nome de Jesus. Sabe, você chegou na sua família e falou assim, agora vamos pôr um basta nisso? Faz tanto tempo que nós estamos nesse rolo. E ela chamou Baraque, falou assim, Baraque, vai lá, chama os homens e vai para a guerra. E daí Baraque falou, se você não for, eu não vou. Não, já aconteceu isso? Nossa, se você não for, eu não vou. A gente parecia tão covarde da parte dele. Débora falou para ele assim, pois eu vou. E eu vou, e você vai saber. Deus vai dar essa investida que Deus está fazendo, Ele vai dar nas mãos de uma mulher. As pessoas vão saber que você, não teve coragem, mas eu fui. Eu fui fazer o que Deus me chamou para fazer. Gente, e Deus deu a vitória, você pode ler depois, lá na tua casa, de uma maneira sobrenatural, com uma tempestade. Foi uma tempestade sobrenatural. O que Deus fez? Débora teve coragem suficiente para cumprir o que Deus chamou ela para cumprir. Ela precisava ir para uma guerra. Gente, você já imaginou? O Cezinha falou aqui um pouco da guerra, como é que era. A pessoa de autoridade, ela tinha que estar à frente. Era uma coisa terrível, não sabia se ia voltar. Débora falou, claro que eu vou. Você está achando que eu vou fugir da guerra? Queridos, esse precisa ser o nosso posicionamento. Você está achando, Satanás, que eu vou fugir da guerra na minha casa? Você está achando, Satanás, que eu vou fugir da guerra que você levantou aqui para que eu não exerça o meu ministério, meu chamado, para que eu não seja uma mulher influente no meu tempo? Você está completamente errado. Queridas, nós precisamos nos levantar como Débora na nossa geração. Nós precisamos ser mulheres de coragem. Os nossos filhos olharem para nós e falar, uau, olha minha mãe. Que mulher corajosa. Um dia você vai ouvir seu filho testemunhando aqui na frente. Minha mãe foi uma mulher posicionada em Deus. Minha mãe não tinha medo, não. Minha mãe ia para a guerra. Minha mãe se posicionou. Minha mãe se levantou pela nossa família. Minha mãe se posicionou no ministério que Deus chamou para ela. Olha o ministério que Deus deu. Nós vamos ouvir nossos filhos falando isso a nosso respeito. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, porque eu preciso encerrar. Mas sabe, hoje o nosso desafio é olhar para o nosso contexto, olhar para a realidade que nós vivemos. E bater no peito e dizer, tá para mim. Eu vou para cima. Não importa o tamanho da luta. Não importa o tamanho dessa investida. Não importa se eles usam carros de ferro, porque naquela época carros de ferro simbolizava que aquela pessoa, aquele exército que já tinha ganhado a guerra. Não importa. Se o mundo disse, não tem mais jeito para você no teu casamento, não tem mais jeito para você nessa sociedade. Não importa o que foi declarado sobre a sua vida. Você não vai ser mãe, você é estéril. Nós precisamos nos levantar com autoridade, com coragem, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu vou para cima. Eu vou para essa guerra. Senhor, eu quero orar pelas minhas irmãs aqui nessa manhã. Eu quero pedir para que a palavra que o Senhor já liberou sobre nós, de um espírito de ousadia, o espírito que já está dentro de cada uma aqui, que ele venha para fora agora em nome de Jesus. Vem para fora agora em nome de Jesus. Senhor, levanta aqui um exército de mulheres de coragem,
de mulheres ousadas. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de covardia que faz essas mulheres fecharem os seus olhos para suas guerras, que faz elas se amedrontarem, se acuarem. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora cada mulher que olha para o chamado que Deus deu e fala: não consigo, eu não posso, eu não sei. Eu repreendo em nome de Jesus essa covardia. E eu declaro mulheres posicionadas aqui nessa manhã, um exército poderoso, um exército valente, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Débora. E nós sabemos, Senhor, que essa história não aconteceu por acaso, mas para que ela sirva para nós de inspiração. Faz na nossa vida. Nós precisamos, nós queremos e nós estamos a teu dispor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.